sabe se decide, o São Paulo corre risco de cair ou não? Não, não corre, porque é um time grande, Benjamin. Então, você falou assim, ele vai. Tem o VAR aí, João. Ele vai melhorar o time, ele vai contratar a Jona, ele não vai cair. Ele quem? O Zubeldia? Dia 20/7, o Corinthians vai pegar o São Paulo na zona de rebaixamento. Pode anotar. Pode anotar. É 20/7, o Corinthians vai pisar na cabeça do São Paulo na zona de rebaixamento. Pode apostar aí, velho. Pode apostar. Vai voltar da parada, vai tomar uma porrada do Flamengo, vai tomar uma porrada do Bragantino e vai pegar o Corinthians na zona de rebaixamento. Só não vai estar em último por causa do esporte, mas vai estar em penúltimo. Ô, Kleber, Palmeiras e Porto, quem ganha? 2-1 Palmeiras. Quem ganha, Euriquinho? O Palmeiras ganha. O Porto é muito ruim, velho. Futebol português é muito ruim. Futebol português só é bom para os brasileiros que agora tudo que é português eles acharam bom. Eu sou da época que, o português era perseguido no Vasco, agora o português virou tudo sábio do futebol. É executivo, é treinador, é jogador, é tudo. Tudo ficou bom em Portugal. Só que lá o futebol é uma porcaria. Vai tomar um saco do Palmeiras. Ô, Euriquinho, Boca Juniors e Benfica. 2 times horrorosos. 2 porcarias, iguais os brasileiros. Vai ser empate. Bom é quem ficou no Brasil para assistir. Bom é quem ficou no Brasil para assistir o Mundial. Esses são... É outra porcaria. Outra porcaria como todos os outros. O Botafogo vai lá tomar lambada lá no lombo, que é onde ele merece. Mas deixa Quem é o Vasco para falar do Botafogo? Quem é o Vasco? O Vasco é igual aquele cantor que gravou uma música nos anos 80 e sobrevive até hoje com uma música. É uma música. O Botafogo é que tem muita música. O Botafogo é campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, tem o melhor elenco do Brasil, da América Latina e do mundo. O Botafogo foi 4 vezes campeão mundial, respeita, né? 4 vezes, 63, 67, 68 e 70, e o único que pode ser pentacampeão agora em 2025. Pentacampeão, mano. Botafogo, o cara perde tempo discutindo com o Botafogo para se aposentar. O Botafogo acabou, pô. Eu sou acostumado a ver. Por sorte, eu torci muito para eles. Tem uns amigos botafoguenses para eles ganharem alguma coisinha. Ganharam esse ano, acabou agora. Agora esquece, vai voltar para o ostracismo. O Vasco é filho do Botafogo, entendeu? É um filho pobre. O Vasco é um filho pobre, não tem condições de nada. Então, e nós somos o time mais rico do Brasil. O Vasco é um filho pobre, Kleber. Rico que não paga ninguém. Tá na FIFA devendo lá que não vai rico, mas rico não paga. Rico só paga quando dá lucro. Aí ele paga do lucro. Vai quebrar. O Botafogo é tão cheio de praga, que ele vai quebrar o John Textor. O Botafogo vai quebrar o John Textor. O John Textor é inquebrável, é o homem mais rico do mundo. O John Textor tem poços e mais poços de petróleos. O Botafogo quebrou o John Textor, olha foda. O John Textor. Vocês conseguiram quebrar uma SAF, o Vasco conseguiu quebrar uma SAF e quer falar do campeão brasileiro, do campeão da Libertadores e seremos campeão do Mundial de Clubes. Vamos. Que eu tava. Ué, você falou ontem na Fábio Contado. Eu tava falando do São Paulo. Acabou, cara. Tô falando do São Paulo, não tô falando de você. Cuida do seu time, mano. Fique tranquilo. Ué, isso é incoerente. Isso é incoerente, ô Benja. Tá vendo? Ô, Benja, em menos de 24 horas, ele muda radicalmente. Então é muito simples, Euriquinho, Nem, Clebão e Benja, e nossos amigos que estão na internet, comentar futebol desse jeito. Porque você não precisa nem ver o jogo. Ganhou, olha a 8ª maravilha do planeta. Perdeu, precisa mandar todo mundo embora. Aí é muito simples. Você, velho, é hypeiro. Você fica indo de acordo com a maré e o que a torcida tá falando em chat e em Instagram. Você, velho, não consegue formar uma opinião a respeito do teu time. Todo mundo te alertou que o São Paulo é uma porcaria. O time não presta, o time é ruim. Isso é verdade, o Mano tá certo. O seu time é um bom time, né? Um bom time. Então, o seu time é bom. Mas o Mano não é hypeiro, não. Então, olha, o que você falar, mano, ou não falar, para mim, não tô nem aí com o peixe. Eu sou São Paulino, eu sei o que eu entendo do São Paulo, e o que vocês vão falar ou não vão falar, para mim, eu tô cagando e andando. Então, entendeu? fala sobre o São Paulo, fala sobre a diretoria, sobre o Belmonte, o que você acha? Sem palavrão, né, Beija? Sem palavrão.
São tudo amador, Benjamin. Tudo amador, tudo muito fraco. E eles não conseguem trocar o de São Paulo. Estão endividando o São Paulo, estão acabando com a história do São Paulo. E se continuar assim, pode ter o sério risco de ser rebaixado, rapaz. Isso que é uma vergonha. A história com o São Paulo. Porque o São De Paulo, novo, né? A história que vocês não sabem. Então, peraí, você assume, o São Paulo corre risco de cair esse ano? Claro que se não tiver uma mudança, não trazer o reforço nessa janela. Mas faz 20 minutos atrás você falou que o São Paulo não cai nunca. Verdade, Kleber. Você não consegue falar. Ou cai ou não cai. Então, deixa eu falar um negócio para você. Presta atenção. Não é para mim, não. Calma aí. Cai ou não cai? Não cai. Deixa eu falar um negócio para você. Mas você acabou de falar que cai. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou pegar água aqui. Fala aí. Vai falando. Pega a água lá. Você tem que ter vergonha na cara. Olha, ele saiu fora. Porque, olha, ele depende do São Paulo, porque ele tem um convênio com o São Paulo ainda. Então, esse cara, o Kleber... Que convênio? O Kleber. Você quer que eu fale o convênio? São Paulo é plano de saúde? Não, ele tem um acordo com o São Paulo lá. Então, antes dele vir aqui tirar sarro... Qual que é o convênio? É o Bambi Med. Não. Então, antes dele vir aqui... Acordo. Mas o Kleber não está tirando sarro de São Paulo. Então, ele veio aqui... Ele está te questionando. Para, Benjamin. Você não é advogado dele. Você não é advogado dele. Eu sou justo. Não, você não é justo. Não, Benjamin, se você fosse justo... Eu sou justo. Se você fosse justo, eu tinha live outros dias. Você falou o seguinte, ó. Você começou o programa e falou assim: São Paulo não cai, time grande não cai. Não cai. Aí agora, há 2 minutos atrás, falou assim: São Paulo, se não contratar, vai cair. Porque time grande, Benjamin, vai contratar. Benjamin, aí o Kleber te questionou. Por que você está atacando ele? Não, Benjamin. Ele tem que ter vergonha na cara, porque ele você sabe o que eu estou falando. Você não pode falar que ele não está aí no programa. Ele não está. Mas vou falar na hora que ele voltar. Não, você não pode falar por trás dele, não, mano. Ele não pode falar nada do São Paulo. Se ele falar não falou, ele está questionando você, não o São Paulo. Nada. Ele não tem que questionar nada. Ele tem que ficar quietinho. Fique quietinho. Entendeu? Por que ele não pode questionar o teu clube? Que é uma tranqueira. Não, ele pode falar que o turma tá ruim, pode falar tudo, mas ele não pode tirar sarro do São Paulo. Ele não pode. Ele não tirou sarro do São Paulo? Não, ele não pode tirar sarro do São Paulo. Ele pode falar que o São Paulo tá uma bosta, que eu concordo que foi uma merda perder pro Vasquinho. Mas o que ele tirou sarro? Ele não pode ir na vibe de vocês e humilhar o São Paulo. Ele não pode humilhar o São Paulo. Ninguém tá humilhando o São Paulo. Eu falei que você falou uma hora uma coisa, outra hora. Eu nem falei do São Paulo. E diga uma coisa pra você, cara. Eu quero saber de você. O São Paulo cai ou não cai? Se eu sou o presidente Casares hoje... Eu quero que você responda. Cai ou não cai? Se eu sou o presidente Casares, você não entra mais no São Paulo. Se eu sou o presidente Casares, você não entra mais no São Paulo. Quem mais não entra no São Paulo se você é presidente? Quem mais não entra? O Kleber não entra a partir de hoje. Eu posso entrar? Você nem entra lá, pá. Se for lá, você apanha, seu trouxa. Desse jogador do elenco, quem não entra também? Desse elenco, olha, o André podia ir embora. O André podia ir embora hoje. O André pode ir embora hoje. O André pode ir embora. Por exemplo, o velho falou que não. O velho falou que não, Benja. Mas, por exemplo, Benja, você estava ainda naquela época lá? Que o Rogério estava se despedindo, que a gente teve que fazer o estádio 97 lá no Morumbi? Lógico, a gente estava junto. Então, o velho falar, você não entra lá. Eu sou mais bem-vindo dentro do Morumtrica do que você, velho. Tô vendo. Olha, sabe o que eu acho gozado? Eu vou lá no CT agora à tarde prestar solidariedade para os caras. Eu deixo vocês falarem isso, porque para vocês falarem o que vocês quiserem. Aqui é à vontade, eu falo uma coisa e falo outra. Olha, eu dou risada isso aí, mano. Eu dou risada isso aí. Vai lá, então, no CT do São Paulo. Vai lá. Vai lá. Mas vamos lá, velho. O Rafael. Eu vou no seu campo em janeiro lá, quero ver se você vai falar alguma coisa. Toda hora você fala que você vai. Terça-feira você falou que você ia, não foi. Não, tô ameaçando. Eu tô falando a verdade. Ameaçou. Não tô falando. Eu hoje vou começar uma campanha na internet e vou falar sobre isso aí. Você fala muito. Terça-feira você falou, vou lá na arena do Corinthians com a camisa de São Paulo. Nem você foi. Aí agora, vou em janeiro. Agora eu quero saber o seguinte. Sabe por que eu não fui lá, Benjamin? Porque eu tive um problema particular. Só se decide. Agora, e você sabe que eu ia lá. Você sabe se decide. O São Paulo corre risco de cair ou não? Não corre, porque é um time grande, Benjamin. Então, você falou assim, ele vai. Tem o VAR aí, João. Ele vai melhorar o time, ele vai contratar a Jonda, ele não vai cair. Ele vem. O Zuba é o dia? Dia 20 do 7, o Corinthians vai pegar o São Paulo na zona de rebaixamento. Pode anotar. Pode anotar. É 20 do 7, o Corinthians vai pisar na cabeça do São Paulo na zona de rebaixamento. Pode apostar aí, velho. Pode apostar.
vai voltar da parada, vai tomar uma porrada do Flamengo, vai tomar uma porrada do Bragantino e vai pegar o Corinthians na zona de rebaixamento. Só não vai estar em último por causa do Esporte, mas vai estar em penúltimo. Aí depois vai decidir o Juventude. Você então você é a mãe de nada do futebol brasileiro. Grava. Anota, grava que você vai ver quando a gente voltar lá dia 27. Eu, como analista esportivo, concordo com o que ele falou. Tem tudo a ver. Ô, Kleber, agora é sério. Você acha que São Paulo corre risco de cair? Benja. Eu acho que ele corre, cara. Pelo que tá jogando, pelo que tem jogado, sim. Eu não acho só o São Paulo, Corinthians, Santos. Né? O campeonato é muito longo ainda, são muitos jogos. Né? O São Paulo precisa melhorar urgente, senão, para mim, tem chance, sim. Ô Benja, para falar a verdade nesse ponto aí, cara, em termos de concorrência por rebaixamento, eu acho que o nível técnico desses times hoje aí tá tudo muito igual, cara. Se você parar para ver, até ontem mesmo o Bragantino, Clebão, que se vencesse, podia assumir a ponta do campeonato, já que o Cruzeiro estava empatando lá com o Vitória. Inclusive, vocês viram que cena feia lá, aquela entrada do jogador. Caraca, você viu, velho? Vitória, mano. Quebrou o tornozelo do cara lá, o cara tá passando por cirurgia. Espero que ele consiga aí se restabelecer o mais rápido possível. E por mais que na internet os caras comecem a linchar o jogador que deu aquele carrinho, mas para mim o principal culpado, Clebão, foi o árbitro, mano, em permitir um jogo acontecer naquele gramado, mano. Verdade. Eu não acho que o jogador do Cruzeiro tenha sido maldoso, apesar de ter sido imprudente num lance ali que a gente viu ali que o gramado tava pesado. Você dá um carrinho desse aí num campo pesado, a tendência é o seu carrinho ter muito mais força e você não conseguir parar, como você pararia se o gramado tivesse seco. Então, para mim ali, mano, o principal responsável foi o árbitro, sim, permitir o jogo naquela condição, mas o Bragantino, voltando no tema, cara, tomou 3 do Bahia, mano, fora os ameaços, mano. O Bragantino podia ter tomado uma goleada ainda maior do que tomou. Então, para mim, cara, o campeonato, Benja, por mais que você tenha um time ou outro que às vezes acaba despontando aí um pouco mais, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras que tem os melhores elencos, mas, cara, o Flamengo mesmo, Clebão, foi um time que dentro da Libertadores, mano, precisou até da última rodada para conseguir a classificação e quase foi eliminado no Maracanã se não fosse o Rossi fazer aquela defesa no último minuto. Então, cara, o nível do campeonato, Benjamin, tá muito achatado. E se você olhar do meio do campeonato para baixo ali, ó, você pegar, sei lá, do Mirassol, o próprio Botafogo, e olhar para baixo, cara, a diferença de pontos aí, Benja, hoje tá em 7, mano. Do primeiro que cai, que é o Inter, até o Botafogo, que tá acima do Corinthians aqui no Campeonato Brasileiro aí em 8º, com 18. Cara, são 7 pontos de diferença, mano. Isso num campeonato que não chegou nem na metade ainda é muita coisa. Todo mundo briga para não cair se não faz perto. Mas ninguém tem a torcida do velho, né? O velho pé frio torcendo. Isso daí é uma agravante. Ele vai fazer esse milagre aí. Ele vai botar o... E outro, mano, não é o árbitro que não deixa o jogo... Não é o árbitro que adia jogo, né? A gente sabe que não é assim que funciona, né? O árbitro não manda porra nenhuma. Né? O árbitro fica recebendo ordem lá para continuar o jogo ou não, né? Eles vão lá o delegado liga para quem manda e fala, ó, é para ter jogo ou não é para ter jogo. Eles é que decidem. Esses caras é que tem que ser cobrados por ter tido um jogo naquelas condições. O árbitro, coitado. O árbitro obedece ordem. Mas, Euriquinho, eu concordo com você que sempre tem aí uma manipulação por trás de tudo que está acontecendo dentro de campo. O cara está cumprindo ordens aí até de superiores, e se o cara resolve anular o jogo ali ou adiar o jogo por conta própria, pode ser muito grave aí para ele, inclusive dentro do futebol. Ele pode talvez aí sofrer algumas sanções. Mas, cara, é na bunda dele que vai arder, mano. Porque, teoricamente, ele é a maior autoridade ali dentro de campo e na nomenclatura, a responsabilidade é dele em permitir ou não o jogo, né? Por mais que você tenha 100% de razão. Eu entendo, mas, cara, o árbitro, mano, uma situação daquela e colocar o jogador em risco daquele jeito, porque o gramado do Barradão não começou a chover na hora do jogo. Desde o período da tarde, tem fotos na internet mostrando que aquilo ali era um polo aquático. Os clubes também não podem botar os atletas para jogar no campo daquilo, né? As fortunas que gastam, né? Quanto custa para o Vitória a lesão desse jogador? É que as pessoas também levam as coisas e não se posicionam, né? Também os dirigentes também têm que se posicionar e impedir que aconteça um jogo daquele. Pressionar o árbitro, pressionar o delegado também. Até ali não é possível. Ali você botou milhões e milhões, o time do Cruzeiro custou, sei lá, 400, 500 milhões, o cara jogou naquele campo, podendo jogar para fora um atleta que custou 100 milhões de reais. Sim.